Então, ele pode alterar a disponibilidade do neurotransmissor de várias maneiras. Então, ele pode alterar a síntese, alterar a liberação, fazer a recaptura ou ainda a metabolização. Então, são 4 formas de mexer no sistema nervoso central, ou seja, 4 formas que um agente tóxico decide como que ele vai mexer no sistema nervoso central, tudo bem? Então, a primeira forma dele, a gente aprendeu com a toxina botulínica, tá? Do Clostridio botulino. Ele altera a liberação do neurotransmissor. Então, eu tenho a vesícula sináptica aqui e eu vou liberar normalmente, bem? Então, o que que ele faz? A toxina botulínica, ele inibe a liberação, tá vendo? A toxina entra aqui e eu não vou ter liberação de neurotransmissor, tá? Ele promove uma paralisia que a gente chama de flácida, impedindo a exocitose do neurotransmissor. Então, isso é um mecanismo, quando o agente tóxico impede a liberação de neurotransmissor. A outra forma, aqui, né, bonita, é a beta-bungarotoxina. É a toxina presente em famílias da Naja, né, e ela é uma toxina semelhante à toxina botulínica, que também impede a liberação de neurotransmissor, só que com uma potência bem maior, tá? Ela bloqueia os receptores, que é a acetilcolina, na membrana pós-sináptica, causando paralisia muscular. Ou seja, a pessoa fica imóvel. Entre os vários efeitos, um deles é esse, tudo bem? Então, da toxina botulínica. A cocaína já é diferente. A cocaína, ela bloqueia a recaptura de noradrenalina. Então, quando você tem excesso de neurotransmissor, e aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: gente, depressão não mata, né? Depressão você tem que se matar por estar deprimido, mas felicidade demais mata. Por quê? Porque eu tenho que ter um controle sobre os neurotransmissores, eu tenho que ter um controle sobre a liberação desses neurotransmissores. Então, eu nunca vou ficar feliz, excitado. Eu sempre vou controlar essa liberação. Como? Quando você libera grande quantidade de neurotransmissores, ele chega até esses receptores aqui, ó. E nosso neurônio é tão preguiçoso quanto a gente. Então, tudo que você pensa no sistema é uma preguiça absurda, né? Aí você fala assim, nossa, por que eu sou tão preguiçoso? Sou preguiçoso, amigo, porque todo o meu sistema é preguiçoso. Ele é voltado para poupar menos, o máximo que eu puder, né? E fazer as coisas com a menor das quantidades de neurotransmissores. Outro mecanismo que tem no sistema nervoso central são, por exemplo, o mecanismo que acontece no LSD, tá? O ácido lisérgico, que é um alucinógeno, ele vem aqui e ele liga no receptor. Então, ele mesmo liga no receptor. Toda substância que liga diretamente no receptor pode ser um agonista, lembram? Eu já falei disso, ou um antagonista. Agonista é quando ele liga no receptor e tem o mesmo efeito da substância endógena. Então, por exemplo, o LSD, ele tem o mesmo efeito de serotonina e dopamina. Então, ele é um agonista do receptor. Já, né, a nicotina, ela é um antagonista, porque ela inibe o efeito do neurotransmissor no receptor. Então, eu posso bloquear a sinapse, né? Eu posso vir aqui, ó, eu posso fazer não liberar neurotransmissor, eu posso fazer não recaptar e aumentar a liberação, ou eu posso atuar direto no receptor, bem? Isso é uma característica. Aqui é a serotonina e o LSD. Se vocês repararem, a estrutura da serotonina e a estrutura do LSD é muito semelhante. A diferença é que reparem que o LSD, a serotonina é menor. Então, quando o LSD se encaixa no receptor por essa parte aqui bloqueia o receptor. Então, a serotonina não vai conseguir entrar. Então, ele entra e fica ligado ali.
ninguém consegue tirar ele dali, por isso que o efeito do LSD é tão prolongado, tá? Mas isso a gente chama de relação estrutura química-atividade. A estrutura química da serotonina é muito semelhante à estrutura química do LSD. Então, é um jogo de Lego. O LSD e a serotonina ocupam o mesmo receptor, tá? Isso é uma característica deles. Bem. O curare e a acetilcolina. Então, a mesma coisa. O curare ele vai bloquear o receptor e não vai deixar a acetilcolina se ligar. Então, na presença do curare, eu não tenho contração muscular. Por quê? Porque a acetilcolina, que é o neurotransmissor, não consegue se ligar ao receptor. Tá? Isso é uma característica. Então, eu posso, de novo, né? Eu posso vir aqui, não liberar o neurotransmissor. Eu posso impedir a recaptação e aumentar a liberação. Eu posso ligar no receptor e ser um agonista ou um antagonista. Então, eu posso potencializar o receptor ou eu fazer o efeito contrário, que é o exemplo, né? É o curare. E eu ainda posso atuar em canais iônicos. Quando você tem o neurônio, e aqui está o axônio, você lembra que para despolarizar o neurônio teve que entrar sódio. Então, eu tive que fazer a entrada de sódio no neurônio. Isso é chamada despolarização e passar a informação. O que vai acontecer? Quando eu atuo em canal iônico, eu posso fechar esse canal iônico. Então, não vai ocorrer a entrada de sódio. Logo, o neurônio não vai despolarizar. Ou ainda, eu posso abrir um canal de cloreto. E o neurônio ficar tão hiperpolarizado, tão negativo por dentro, que a quantidade de sódio para despolarizar vai ter que ser muito maior. Então, a gente fala que quando a gente abre canal de cloreto, a gente aumenta o limiar. Fica mais difícil a despolarização. Bem? Então, isso é uma característica de quem atua em canal iônico, tá? Isso é uma característica, por exemplo, dos ansiolíticos, dos medicamentos para dormir, tá? E aqui eu mostro isso, né? O sódio, ele tem que entrar e ele não entrando, eu não tenho a despolarização, eu fico lá parado, o neurônio não vai funcionar. Quem atua em canal de sódio são os anestésicos, tá? Os anestésicos bloqueiam o canal de sódio. E lembra que eles podem te matar por parada respiratória, porque o seu diafragma, para contrair e relaxar, precisa ativar o canal de sódio, tá? Para fazer a contração muscular. Então, esses são os anestésicos. Aqui a gente já falou várias vezes dela, né? Do baiacu, da tetratoxina, que faz a mesma coisa. Ele impede a abertura de canais de sódio. Impedindo a abertura de canais de sódio, eu não vou conseguir despolarizar, vou morrer de parada respiratória. Bem? Coisa, né? Esse sapinho tão bonitinho, uma cor tão bonitinha, né? É a batracotoxina. Ela é encontrada na pele de algumas espécies e também ele impede a entrada de sódio e aí começa a atuar no miocárdio, gerando extrasístole. Segundo mecanismo, eu posso atuar a fluidez de uma membrana celular. Eu posso mexer com a membrana em si, então com tudo que entra e com tudo que sai da membrana, tá? Para fazer esse tipo de estrutura, eu tenho uma exigência: o composto tem que ser lipofílico, principalmente os solventes orgânicos, bem? Eles vão ter que atuar dessa maneira, tá? Os solventes, então, eles desfazem a bainha de mielina, tá? E é simples, né? Se eu for pensar em solventes, na hora de desfazer a bainha de mielina, o que eu vou ter? Eu vou ter uma maior ação sobre a célula, bem? Então, lembra, eu tenho a membrana, aqui dentro eu tenho o núcleo, tá? E aqui eu tenho a mitocôndria, bem?
Se a membrana começa a ficar mais rígida, a membrana começa a perder a forma dela, eu vou entrar e vou atuar diretamente na mitocôndria, que estava lá protegida por uma série de membranas, bem? Então, eu posso chegar mais fácil. Chegando mais fácil na mitocôndria, tá? Eu posso simplesmente mexer aqui, né, no ciclo de Krebs, posso mexer em várias formas, em várias ações do metabolismo celular, bem? Tudo que eu fizer, o que eu vou fazer? Eu vou interferir no ciclo de Krebs, interferindo no ciclo de Krebs, eu vou interferir diretamente na síntese de ATP, tá? Outra coisa que eu também lembro que eu falei para vocês é quando eu interfiro na cadeia transportadora de elétrons. Esses são citocromos, né? Que vão passar um próton de um para o outro, que o NAD e o FAD entregam para eles o próton para passar e lá no final gerar um CO2 e ser liberado. O que acontece é que algumas substâncias que passam pela membrana, que já não está ótima, começam a desacoplar esses citocromos. E aí eu também não vou ter a formação de ATP. Então, mexer com a membrana celular pode mexer diretamente com o ciclo de Krebs, tá? E eu tenho substâncias que alteram a fluidez. Toda vez que eu tenho uma substância que altera a fluidez, vai interferir diretamente no ciclo de Krebs. Então, você usar um solvente e se expor a arsenito, vai estar potencializado o problema, tá? Então, os solventes, eles podem só mexer na membrana, já é um baita de um estrago, ou ainda eles podem potencializar para outras drogas. A parte dos inibidores, né, ou cadeia transportadora de elétrons, que a gente fala, o que a gente tem? Dentro das células, eu tenho vários segundos mensageiros. Então, isso foi a última parte, eu acho que da biologia celular, que a gente entendeu. Antigamente, a gente pensava na célula como uma membrana e o núcleo e um monte de organela aqui dentro, tá? A questão é que dentro da célula existe um sistema muito complexo, que é um sistema que a gente chama de sinalização celular, que é como a célula sinaliza o que está do lado de fora. Então, às vezes, o problema, o agente tóxico, você fala assim, mas ele vem aqui, ele liga no receptor. Não tem problema nenhum, ele liga no receptor, tá. Só que o que esse receptor transmite para dentro da célula é que começa a complicar. Então, a gente tem que pensar quais são as vias de sinalização intracelular. E tem muito agente tóxico que não mexe diretamente na membrana, que não mexe diretamente no ciclo de Krebs, mas ele mexe na sinalização intracelular, tá? Normalmente, quem causa problema nas vias intracelulares são o cálcio. O cálcio, ele é responsável pela exocitose, então, para liberar vesícula de neurotransmissor, para liberar vesícula de hormônio, então, ele é responsável por isso. Ele é responsável pela contração muscular e platô de contração no miocárdio e ainda ativação. Ele é cofator de algumas enzimas, bem? Então, o aumento da concentração, né, de cálcio é extremamente citotóxico. Por isso que eu falo assim, uma das coisas mais difíceis é quando a pessoa tem osteopenia ou osteoporose e começa a suplementar cálcio. Porque o cálcio, ele parece simples, mas ele tem uma diversidade de ações dentro da célula, bem? Nas células eu tenho as bombas de cálcio, bomba de cálcio e sódio, e sequestro de cálcio no retículo endoplasmático e na membrana. Cálcio é uma coisa tão importante para a célula que ela é sequestrada. O retículo endoplasmático e a mitocôndria gostam muito de cálcio e acabam reservando esse excesso de cálcio. Só que aí o excesso de cálcio acaba intoxicando a célula, tudo bem? Por isso é tão importante manter níveis adequados de cálcio, não simplesmente suplementar de forma irregular, tá?
Quem são os agentes? Então, eu posso ter o aumento do cálcio intracelular, tá? Pelo influxo de cálcio, pela abertura de canais iônicos de cálcio ou dano na membrana plasmática. Então, é a mesma coisa, eu tenho um solvente mais o plus, tá? Quem faz muito, né, isso daqui é o tetacloreto de carbono. Ele tem essa ação de aumentar o influxo de cálcio, bem? Já o efluxo, com a diminuição da saída, que também aumenta a quantidade de cálcio. Tá? O que vai acontecer? Ocorre quando o funcionamento dos transportadores responsáveis pela saída de cálcio, tá? Começam a ser prejudicados. E aqui a gente tem várias substâncias, inclusive uma delas muito comum a todos nós, que é paracetamol, o clorofórmio, que é um solvente e mais atua em canal de cálcio, tetacloreto de carbono e o DDT, que é um defensivo agrícola. O que mais que eu posso ter? Mobilização de reservas intracelulares, tá? São agentes que lesam a membrana mitocondrial e o retículo endoplasmático, ou ainda que sejam agonistas de receptores. Esse inositol trifosfato, esse IP3, ele é o maior sinalizador intracelular que a gente tem. Ele passa informações o tempo todo da membrana. O que está acontecendo fora da célula é passado via IP3, tá? E agora eu tenho um praguicida, um defensivo que chama lindano. Ele possui alta atividade e ele começa a aumentar a quantidade de cálcio intracelular, tá? Porque ele é um agonista de IP3. Ele liga aqui, ó, no receptor e acaba aumentando a quantidade de cálcio intracelular. Aumento de cálcio intracelular. Quais são as consequências? Eu vou ter uma depleção das reservas de ATP com elevação dos níveis de cálcio. Por quê? Porque vai atrapalhar todas as enzimas de ciclo de Krebs, vai atrapalhar tudo, bem? Dissociação dos microfilamentos. Então, imagina que o citoesqueleto começa a se desfazer. Ativação de enzimas hidrolíticas dependentes de cálcio, então proteases, né? E geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que vamos concordar que a perda de microfilamentos é bem pior. Então, existe uma ação a curto prazo, que é realmente você levar a óbito, mas lembrem que esses microfilamentos que a gente tem dentro da célula são importantíssimos naquela fase que a gente chama de fase de anáfase, onde os cromossomos ou as cromatinas irmãs começam a ser separadas, tá? Esses microfilamentos na mitose são muito importantes. Se eu não tenho a função de microfilamentos, eu vou gerar células filhas, talvez com número de cromossomos alterados, tá? Então, isso pode ser um efeito a longo prazo dos praguicidas, dos defensivos, bem? A indução de estresse oxidativo, quase todos os defensivos fazem, quase todos os agentes fazem. Nicotina, solvente, tudo isso aumenta demais nosso estresse oxidativo, tá? E o que acontece? Quando você tem um número de espécies reativas muito grande, você começa a atacar as membranas. Isso chama peroxidação ou lipoperoxidação. Então, o problema é justamente a sua membrana celular. Se você tem uma membrana celular íntegra, todas as suas organelas estão protegidas, a geração de ATP está protegida, está tudo bem. Se você não tem essa membrana íntegra, seja por solventes ou por espécies reativas, você vai começar a sofrer os efeitos. Tá? E as pessoas não dão muito importância para isso. O V é uma forma, né? Por que a gente não morre tão rápido? Tá? A gente não morre tão rápido porque, embora a gente esteja exposto a vários xenobióticos, a gente tem um sistema que é antioxidante muito bom. São essas enzimas.
a superóxido desmutase, a catalase e a glutationa peroxidase. E adivinha onde essas enzimas estão? Elas estão naquele órgão que não faz nada para você, chamado fígado. Então, se eu tenho uma agressão ao fígado e ainda por cima tenho espécies reativas, vai ser muito ruim. E é isso que a gente está falando. Se você já não tem um fígado bom e sofre uma outra agressão, né, o óbito é praticamente certo. O que eu preciso fazer para manter o meu fígado íntegro? Ácido ascórbico, vitamina C, tocoferol, que eu consigo nos legumes, enfim, que é a vitamina E, e glutationa, que é uma proteína, eu preciso comer aminoácidos. Se eu tiver tudo isso daqui bem, eu vou ter o meu estresse oxidativo controlado. Desculpa. Os agentes podem não fazer o mal que eles fizeram. Se eu já tiver um estresse oxidativo, os agentes vão piorar a minha vida. Esses radicais livres alteram a membrana, causam mutações e alteram estruturas metabólicas. Então, tudo depende de como chega para mim, né? De como chega as coisas até mim. Se chegarem e eu tiver com meu estresse oxidativo, eu vou manter a minha saúde vai tá boa. Mas se eu chego e meu estresse oxidativo já tá uma beleza, eu não tenho um fígado muito bom, as consequências vão ser maiores. E por isso que às vezes duas pessoas submetidas ao mesmo xenobiótico têm efeitos completamente diferentes. Bem? O que é importante reconhecer? Mais de um mecanismo pode ser responsável pela toxicidade, tá? A toxicidade de herbicida, por exemplo, o paraquat, que é um dos piores herbicidas, ele foi proibido no Brasil, mas o pessoal compra de forma ilegal do Paraguai, né? Inicia-se com a geração de radical livre nos pneumócitos e lesa a membrana, que leva ao aumento do cálcio intracelular. Então, ele lesa a membrana e aumenta o cálcio intracelular. Então, imagina na situação que a gente está vivendo hoje, um agricultor que se expôs ao paraquat durante a vida toda e agora tem o vírus. Alguns agentes tóxicos têm mecanismos mais seletivos, que foi o que a gente falou, o curare e o chumbo, que é bem hematológico o chumbo, e o curare é um antagonista de receptor nicotínico. Então, tudo passa pela potencialização, né? Seja ele menos seletivo ou mais seletivo, né? Características, tá? Isso a gente chama de interações. Se fosse medicamento, eu chamaria de interações medicamentosas, como é toxicologia, a gente chama só de interações. Essas interações podem ser cinéticas, dinâmicas ou químicas. As interações químicas normalmente ocorrem fora do organismo. São as ideias brilhantes, tipo usar um diluidor para um determinado produto que a gente usa em casa, misturar agentes que a gente não sabe qual é a consequência. Então, no mesmo balão você tem lá um agente herbicida, você coloca outro, porque aí você vai potencializar. As potencializações, as interações químicas ocorrem fora do organismo. Já a toxicocinética e toxicodinâmica dentro do organismo, bem? Intoxicação toxicocinética, a gente tem da varfarina e da albumina, e olha, sempre medicamento, né? Os medicamentos, e a fenilbutazona, né? Os anticoagulantes. Então, olha que meleca na situação que a gente está usando. Um dos problemas do vírus é justamente eu ter fatores de coagulação alterados, ele alterar a coagulação sanguínea. E o medicamento que eu tenho que utilizar, isso já intra-hospitalar, é varfarina, que é o melhor anticoagulante. Mas ela vai interagir com a cloroquina, com a azitromicina, com o antibiótico, com o analgésico, com todos os outros medicamentos que eu der. Então, isso é uma interação cinética, tá? Por isso que polimedicamentoso é tão complicado, né? Pacientes que são polimedicamentosos. Interação toxicodinâmica,
É por receptor. É o que a gente tem com álcool e o receptor de GABA. O receptor de GABA, ele está na membrana do neurônio, ele está aqui. E aqui tem uma área para GABA e uma área para álcool. Então, se você usar só o benzodiazepínico, se você usar só o diazepam, ele vai abrir um pouquinho o canal de cloreto. Agora, se você, além do diazepam, usar álcool, é como se você tivesse feito isso aqui. Então, um dos efeitos do diazepam, a gente fala que é a ressaca, tá? E é justamente porque ele potencializa o GABA. E agora, o álcool também potencializa o GABA, então vai entrar muito cloreto. Entrando muito cloreto, o neurônio fica hiperpolarizado, ele não passa a informação. No sistema nervoso central é coma. No sistema nervoso periférico, né, na junção neuromuscular, da parada respiratória. O diafragma não consegue contrair e relaxar, tudo bem? Então, isso a gente chama de potencialização dinâmica, porque vai estar usado no mesmo receptor, vai acontecer no mesmo receptor, tá? Interação química, né, que envolve normalmente dois agentes e fora. Aqui a gente tem dimercaprol com EDTA, tá? São agentes quelantes e a gente pode ter o efeito deles fora, tá? E ainda tem o que a gente viu lá na sala de aula: adição, sinergismo e potencialização, que são os três efeitos de interação, tá? Aqui eu tenho um quadrinho que eu gosto muito, ao invés de falar do quadrinho. Adição, quando o efeito tóxico do agente A mais o efeito tóxico do agente B dá a combinação, ou seja, a soma deles. Simples, um faz uma coisa, outro faz outra, somou. Sinergismo, quando eles são sinérgicos, juntos eles são muito mais potentes. O efeito tóxico do A e o efeito tóxico do B, juntos é 100%. Seria o caso do solvente mais a nicotina. Uma coisa é você fumar, outra coisa é você usar um solvente e fumar. A ação da nicotina vai ser bem maior. Potenciação, eu tenho um que não tem ação sozinho, por exemplo, a varfarina, sozinha ela não deve matar, mas ela junto com alguém mata, ou seja, o efeito começa a aumentar. E o antagonismo é quando um diminui o efeito do outro. Onde costuma aparecer dúvida é nessa palavra aqui, sinergismo. O sinergismo só faz sentido depois que você entendeu o solvente, que é abrir o caminho para uma outra ação, para uma outra droga, tá? E a potenciação, que eu tinha falado já, que eu vou ter o aumento dela. A potenciação e o sinergismo são muito semelhantes, tudo bem? Não necessariamente a potenciação aqui pode ser zero, ele pode ser potencializado, ele pode ter uma ação tóxica e ser potencializado, tá? É o caso do álcool, quando ele tem uma determinada característica, se ingerido em grande quantidade, em pequena quantidade não, mas álcool com outras drogas vai ter mais problema,